E aí pessoal, hoje eu vou ensinar como você vai fazer a máscara do Skyrim. Isso mesmo, a máscara do Skyrim, com todos os detalhes, tudo desse jeito. Lembrando que todos os materiais que eu usei para poder fazer ela vão estar na descrição do vídeo. Então se você tiver alguma dúvida do que você vai usar para fazer ou não, é só você abrir a descrição que os materiais vão estar lá. Então, vamos para o tutorial. Antes de começar qualquer tipo de projeto, de qualquer coisa que você vai fazer, no caso do nosso capacete de Skyrim, você precisa desenhar um esboço ou pegar alguma foto de referência na internet para poder saber o passo a passo do que você vai fazer, o que você vai fazer, alguns detalhes que você quer acrescentar se for o caso, ou se você quiser fazer uma réplica exata, como a gente vai tentar fazer aqui hoje, você vai precisar do desenho. Para poder fazer um capacete, o passo mais simples, básico e universal de todos é você vai precisar de 3 tiras. 2 delas de 32 por 3 centímetros e uma delas de 64 por 3 centímetros. Depois de estar com as tiras em mãos, você já cortou, você vai fazer o seguinte passo. As duas, no caso a gente vai precisar de cola quente também, e as duas menores tiras nós vamos colocar na cabeça, desse jeito, e colocar a outra. No nosso caso, a nossa máscara, essa parte a gente precisa de deixar em cima do olho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cruz com as tiras e a gente vai colar elas exatamente no meio. Depois disso pronto, você vai colocar na sua cabeça e ver mais ou menos como ficou, onde vai ser o centro, e lembrando que tem que ficar acima dos olhos. Depois disso, essa parte maior vai servir para colocar em volta, desse jeito. Vai ter que ficar uma coisa mais ou menos assim. Agora vamos colar. Eu aconselho, começando a colar, essa parte aqui exatamente em uma das pontas, desse jeito. Lembrando que o papelão você tem que cortar ele numa disposição que você consiga dobrá-lo de forma que ele fique bem arredondado. Caso houve uma sobra, a gente corta uma pequena parte da sobra. Depois que você terminar, você vai ter uma coisa mais ou menos assim. E basicamente, qualquer tipo de capacete que você quiser fazer, você vai precisar de uma base assim. No caso, ela encaixa exatamente na sua cabeça. E lembrando que é para você deixar um pouquinho largo. Se você deixar muito apertado na cabeça, tem perigo de quando o capacete ficar pronto, o encaixe dele ficar bem mais difícil de você colocar. E lembrando que como dá para fazer qualquer tipo, aqui eu tenho um outro exemplo de uma máscara que eu fiz, que é a máscara do Kha'Zix. Eu fiz também com o mesmo processo. Você pode ver que o fundo eu não cheguei a pintar, então dá para ver mais ou menos a parte em que eu fiz. Depois que essa parte está pronta, você vai pegar um compasso qualquer e vai medir do meio de onde se encontra o papelão até mais ou menos um pouquinho depois onde vai sobrar. E você pegar um papel cartão, no meu caso eu não precisei comprar, eu peguei uma parte de uma caixa de cereal e vai fazer a marcação de um círculo com mais ou menos as medidas que a gente tirou. Você vai cortar este círculo. Pronto. E com o círculo cortado, você vai colocar ele aqui sim, ó. Mais ou menos aqui. Lembrando que tem que sobrar uma parte do círculo para cada ponto. Aqui
aqui e aqui. E é sempre bom a gente dar uma reforçada extra com cola quente. Agora, vamos à segunda parte. Agora a gente vai precisar de preencher essa parte aqui que nós não preenchemos ainda. E para isso, nós vamos precisar pegar uma folha de ofício para poder fazer o molde. Com a folha de ofício em mãos, nós vamos colocá-la aqui e nós vamos por trás, nós vamos virar, pegar um lápis. Com esse lápis a gente vai riscar mais ou menos na folha de ofício a parte que a gente vai precisar de preencher. Lembrando que a gente não vai riscar tudo porque vai ter essa parte aqui nos impedindo. A gente vai ficar com uma base mais ou menos assim, não sei se está dando para ver direito. E com isso a gente vai ter que alargar um pouco a base, desse jeito. Quando a gente colocar aqui, a gente vai ver mais ou menos que sobrou uma parte. E a gente também vai ver que essa parte está sobrando. A gente vai pegar o lápis, vai colocar exatamente ali embaixo, tirar essa parte que ficou sobrando e vou cortar. Já está praticamente do mesmo tamanho. Aqui é bom que sobre mesmo para a gente ter uma base melhor para cortar. Agora a gente vai tirar este molde e vai cortar ele no meio até a metade, desse jeito. Isso vai servir para dar a forma mais arredondada. Quanto mais redondo você quiser, mais só você fechar o molde. No caso aqui, como já está praticamente redondo, nós vamos colocar aqui e dar uma pequena fechada até em cima. E no caso aqui em cima vai ser onde nós vamos juntá-lo e colar. Agora a gente vai pegar esse nosso molde e vai cortar ele em um papel. E depois que você faz isso com papelão, é bom a gente dar uma amassada nele para ele conseguir pegar a forma mais fácil depois. Pronto, aqui já está mais ou menos na forma de um semicírculo. Agora a gente vai pegar o nosso molde, mais ou menos na parte que a gente estava fazendo. A gente vai colocar ele, lembrando que uma parte por cima da outra aqui para poder dar a forma. E vai ver. Aí qualquer coisa nós vamos precisar sempre fazer um ajuste. Uma parte não fica exatamente igual a outra. Então a gente vai colocar aqui, pegar o lápis, ver onde que está sobrando, riscar. E cortar essa parte que está sobrando. Agora é só colar. Para começar a colar, a gente vai começar a colar essas duas pontas juntas. A gente vai ver mais ou menos a disposição que elas ficaram na máscara. Vamos segurar e vamos colar com cola aqui. Vai ficar desse jeito. Agora nós vamos colocar aqui e a primeira parte vai ser colar isso aqui. A gente vai começar fixando do lado até a metade de cada um. Depois de fixar a cola quente até a metade, nós não vamos fixar a outra metade. Nós vamos fixar a parte de baixo. Depois de seca a parte de baixo, nós vamos fixar o lado que sobrou. No final vai ficar desse jeito. Agora nós vamos pegar o nosso molde e vamos ver se ele cabe em todas as superfícies. No caso, cabe. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ele, vamos cortar no papelão e depois nós vamos tampar as outras partes exatamente como nós fizemos com essa. Eu vou tampar a parte para não demorar muito o vídeo e volto quando estiver tudo pronto. Então, até mais. Depois de fazer todo aquele processo com o molde, colocar, cortar, juntar as partes, você vai ter uma coisa mais ou menos assim.
essa é a nossa base para o capacete do Skyrim. Agora a gente tem que pensar que desta parte nós temos que tirar a parte dos olhos. Ele tem uma tira aqui que também segura a parte dos olhos e a parte de trás. Nós vamos começar a fazer pela parte de trás, porque essa parte de trás ela que vai segurar essa outra tira que vai para os olhos. Então, como nós podemos ver no desenho, a parte de trás ela é constituída de 3 camadas. A primeira, no caso, é a que a gente tem, a segunda camada e a terceira camada. E no caso, ela vai sempre abrindo e sempre ficando mais larga. Por isso que quando a gente começou a fazer esta parte aqui, ela fica menor na nossa cabeça. Então, vamos ao tutorial. No caso, sempre para a confecção de algum molde, nós vamos precisar de folha de ofício. No caso aqui, eu tenho 3 folhas de ofício, que é para nós conseguirmos fazer o molde da parte de trás. E para nós fazermos o primeiro molde, com a parte de trás vai metade da máscara, a folha de ofício não tem exatamente a mesma proporção que a gente vai precisar, que é para metade da máscara. Aí a gente vai ter que juntar uma folha de ofício com outra. Mas não é uma grande parte. Então a gente pode recortar apenas metade da folha que já vai dar. Pronto, a gente vai cortar metade da folha. E vai fixar as duas, no caso, com cola quente, para ser mais rápido o processo. Se você também quiser usar para o molde, o grampeador é uma boa. Que a gente também vai fixar, porque não é uma coisa permanente. A gente não vai precisar deixar isso na máscara. Então, o grampeador para poder fazer o molde também vai. Então, no caso aqui a gente já tem, a gente vai medir mais ou menos metade da máscara. Nós vamos colocar na nossa cabeça. Vamos ver se essa parte aqui vai ser até onde a parte que a gente consegue enxergar. Se você colocar e nos seus olhos não estiver pegando, então tá bom. No caso aqui eu achei muito exagerado, tá chegando muito perto do meu olho, a gente vai tirar um pouquinho. Mas se você estiver vendo alguma hora essa parte branca do papel, você elimina ela. Agora sim, essa é uma proporção que eu achei excelente, ficou muito boa. E no caso agora a gente vai ter que fazer as tiras. Porque como eu tinha mostrado no desenho, ela tem uma parte, aí tem tiras cobrindo, e também tem esta partezinha aqui menor, que vai um pouquinho para cima. Então a gente já vai fazer tudo no molde. A gente já vai deixar no jeito para poder cortar no papelão e ficar exatamente assim. Então vamos ao molde, nós vamos colocar de novo. Nós vamos olhar mais ou menos onde que é o centro, vamos marcar com um lápis. No caso, o centro está aqui. Nós vamos pegar o lápis, caso eu não sei onde preparar o meu lápis, então vou pegar essa parte do compasso, nós vamos marcar o centro. Agora eu achei meu lápis. Com o lápis em mãos, nós vamos observar o desenho e vamos ver mais ou menos aonde que vai ficar as bordas. Ó, no caso nós vamos colocar a máscara assim e riscar dos dois lados. Nós sabemos que daqui até aqui é exatamente daqui ao outro lado do desenho. Então nós vamos fazer... Ah, e lembrando que isso aqui não está do tamanho. Aí nós vamos fazer esta parte no desenho, que vai ser mais ou menos assim. Pronto. Depois de fazermos isso, nós vamos recortar essa parte. E lembrando que quando nós colocamos aqui, essa parte fica bem maior do que era para ser, porque essa parte fica um pouquinho mais para cima, é óbvio. Então nós vamos ver aqui assim, por dentro. Ver mais ou menos aonde que está sobrando, que não pode sobrar muito, tem que sobrar apenas a grossura desta tira aqui para poder encaixar depois.
Então nós vamos ver, ela está sobrando, eu quero que fique mais ou menos deste tamanho aqui. Vai ficar na escala do nosso desenho. Se você quiser, você também pode colocar na sua cabeça para ver onde que está. Então, eu colocando na minha cabeça ainda achei que está maior do que devia. Então vai ter que ficar aqui, essa parte. Tá vendo? Desse jeito. Aí para marcar, nós vamos pegar um lápis. Nós vamos marcar aonde a gente vai colar. E nós vamos marcar também a grossura da tira. Então nós vamos ter duas marcações. Nós vamos pegar agora uma régua. E dessas duas partes a gente vai recortar na linha de cima. Tá pronto o nosso molde. Agora nós vamos colocar ele em cima do papelão e vamos retirá-lo do papelão. Exatamente igual ao nosso molde. Mas ainda falta uma coisa, que é essa linha aqui que a gente não passou. A gente vai ter que passar essa mesma linha para cá. E como a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui assim, olha onde termina a linha desse lado, depois a gente dá uma passadinha aqui. Olha onde termina a linha desse lado, a gente pega a régua a gente liga mais ou menos de um ponto até o outro. E pronto. A linha que a gente precisava também está no molde. Agora nós vamos fazer a colagem dessa peça nessa peça. Como a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é, lógico, dobrar essa parte para que ela fique arredondada. E seja, no caso, mais fácil de encaixar ali. Então vamos dobrar essa parte e arredondar ela. Depois de arredondada, a gente vai ver se ela faz o encaixe. Pronto. E lembrando que o nosso risco fica na parte de dentro, para a gente conseguir enxergar onde a gente vai colar. Pronto, eu achei mais ou menos este ângulo aqui bom. E agora você vai ver a parte que você achou mais legal do capacete, a mais bem feita, a gente vai usar para a parte da frente. É que você achou mais mal feita, assim, mais ou menos na parte de trás. Mas lembrando que na hora do nosso acabamento, não vai dar muito para perceber qual que era a parte da frente e qual que era a parte de trás. Vai ficar uma coisa mais homogênea. Mas eu gosto muito de fazer isso agora no início, para poder ver também a cara que vai ficar como um papelão. Então nós vamos colocar aqui na marca que nós tínhamos e vamos envolver deste jeito. Agora é só colar. Pronto, depois de estar colado, agora a gente vai fazer passar cola quente aqui em cima, por causa que ficou uma abertura um pouquinho feia, né? Mas é simples, é só você vir com a cola quente e passa nela desse jeito, só para fixar um pouco mais. Então, fixado, agora nós vamos ter que fazer a outra parte, que é basicamente do mesmo jeito que a parte de cima. Então, para poder fazer a outra parte, basta a gente pegar o nosso molde, colocarmos dentro dessa nova parte. E uma coisa bem interessante é que a nossa linha de referência vai ser a mesma referência que a gente vai usar para colar na segunda parte. Porque a gente vai colocar a linha de referência dentro do nosso buraco e vai dar a parte que a gente precisa, do mesmo tamanho e com uma proporção muito boa entre a primeira, segunda e terceira parte, exatamente igual ao nosso esboço. Então agora vamos fazer, passar o nosso molde para o papelão novamente e colar aqui. Então, vamos lá.
Depois que você colar a segunda parte, vai ficar alguma coisa mais ou menos assim. E depois que você colar, vai sobrar uma pequena rebarba aqui. É só você cortar e deixar as duas alinhadas. E agora, depois que a gente já fez a parte de trás, a gente pode notar que está exatamente igual ao nosso desenho. Como mostrava no desenho, dividido em 3 camadas. 3 camadas. A parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo. Lembrando que a parte de cima e a parte do meio são as maiores, proporcionalmente do mesmo tamanho. E a parte de baixo é a menor. E no desenho nós temos mais alguns detalhes que nós vamos colocar depois, um pouco antes da pintura. Mas por enquanto é isso que a gente precisa e esse é o nosso resultado. Agora vamos fazer a parte da frente. Para a parte da frente nós podemos ver que a gente vai ter uma tira que passa no meio da máscara e vai até o término aqui. E também nós podemos perceber que tem essa outra tira aqui. Então agora nós temos que fazer o molde dessas tiras. E para fazer o molde, a gente vai precisar de folha de ofício. Depois que a gente pegou a folha de ofício, a gente vai olhar o nosso desenho e vai fazer do mesmo jeito que a gente sempre estava fazendo. A gente vai colocar a folha de ofício e ver se vai até onde a gente precisa. No caso, não foi até onde a gente precisa, então nós vamos ter que juntar uma folha com a outra para poder dar o comprimento que a gente vai precisar. Então a gente vai precisar de uma tira de aproximadamente 4,5 cm. Então como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar este nosso papel com o molde e vai traçar uma linha reta no meio dele. Nessa linha reta, a gente vai colocar a régua e fazer a nossa linha de 4,5 cm. Pronto, agora nós já temos o desenho da tira central. Tá vendo? Vai ficar desse jeito, dessa grossura, e no caso todas as nossas linhas vão precisar ser dessa grossura. Para você ver se essa grossura vai ficar boa ou não, no caso ainda nem cheguei a testar ainda na minha cabeça, nós vamos ter que cortar essa tira e vamos ter que colocar e ver se ela vai dar a distância entre os nossos olhos, porque senão a gente não vai enxergar, não adianta fazer a máscara se a gente não vai conseguir enxergar. Então vamos cortar e vamos medir na nossa cabeça. No caso aqui deu, eu coloco aqui e mesmo estando entre a minha cabeça, eu consigo enxergar. Então essa é a medida correta para mim. Se no seu caso você fizer na minha medida de 4,5 cm e ainda você não estiver conseguindo enxergar, é só você ir diminuindo a tira até você conseguir enxergar. Então agora vamos ao próximo passo. Com essa parte de 4,5 cm, você vai colocar, e neste término aqui vai ser a base onde você vai acabar com ela. E você vai precisar de fazer alguma coisa até um pouco depois do seu nariz. Então você de novo vai colocar o capacete. Colocado o capacete, você vai pegar a sua tira, vai colocar na parte de trás dele, vai puxar e até embaixo do seu nariz. Você vai dobrar e quando estiver embaixo do seu nariz, deste jeito, você vai fazer uma dobra. Pronto. Dessa dobra que a gente fez, a gente vai cortar. E esse vai ser o tamanho da nossa tira. Essa vai ser a tira que a gente vai usar para ficar no meio.
E como a gente pode ver no desenho, em algumas imagens que eu encontrei, ela tem tipo que uma setinha para baixo. Então a gente já pode desenhar, aproveitando que a gente já tem a nossa linha no centro. Aí a gente vai pegar mais ou menos aqui assim e fazer essa partezinha. E como eu tinha falado, a gente vai fazer só uma metade. A gente fazendo uma metade, a gente dobra no meio. E recorta, por causa que aí vai ficar proporcional de um lado até o outro. Ficar mais ou menos assim. Agora a gente vai passar esse molde para o papelão. Depois do nosso molde recortado no papelão, nós vamos pegar a nossa máscara e vamos colar. Mas antes de colar, o nosso processo com o papelão, que é sempre antes da gente colar ele, a gente tem que amassar de qualquer jeito que a gente vai conseguir deixar no formato que a gente precisa. Então, no caso, a gente vai amassar ele para ele ficar redondo exatamente do jeito que a gente precisa. Então, a gente vai pôr na parte de trás. Lembrando que essa parte aqui que você fez, talvez ela não está centralizada do jeito que você quer. Então agora é uma parte que você tem que prestar bastante atenção. Você tem que olhar bem se essa parte vai estar no centro, independentemente dessa outra parte que se você fez está ou não. Tem que ficar no centro entre essas duas partes. Lembrando, entre essas duas partes. Não exatamente aqui, que senão seu capacete pode ficar torto. Desse jeito. E depois que você tiver essa parte aqui, agora a gente vai precisar de fazer a parte que demarca os olhos. E para a gente poder fazer essa parte, como sempre, a gente vai precisar de um molde. E o nosso molde a gente vai precisar da folha de ofício. Então vamos pegar a folha de ofício para poder fazer o nosso molde. Com a folha de ofício em mãos, agora nós precisamos fazer o molde. E novamente, nós temos que colocar na nossa cabeça e a gente tem que ver se a parte que a gente vai fazer vai tampar a nossa visão. Novamente, porque a visão é a parte mais importante da máscara. Não adianta nada você fazer alguma coisa se você não vai conseguir enxergar. A gente tem que sempre arrumar algum jeito de poder ter visão daquilo que a gente precisa. Ainda mais que essa máscara foi feita para isso. Então, vamos fazer o molde. No caso, para esse molde, a gente vai precisar do nosso molde antigo, por causa que a mesma grossura que tem essa faixa de cima da cabeça tem que ter a nossa faixa dos olhos. Então, vamos lá. A gente precisa primeiro da nossa imagem de referência, que foi o desenho que a gente fez coletando várias máscaras que eu achei pela internet. Então, a gente vai colocar aqui. E vai ter que olhar mais ou menos a disposição que vai ficar. Eu aconselho você fazer outro molde caso você precise desse, mas no meu caso aqui, para mim não ter que cortar outro, deixar o vídeo mais rápido, eu vou usar e cortar este molde que a gente já tinha antes. Então a gente vai colocar aqui e vai observar até aqui embaixo onde que ele vai ficar. Vamos demarcá-lo aqui e vamos cortar a nossa marcação. Pronto. Temos até aqui. Então, daqui onde encontra, nós vamos cortar de novo. Pronto, nós já temos isto aqui. Mas aqui vai ter uma outra parte que sobe. Então nós vamos pegar de novo. Colocar aqui. Segurar
e ver onde a gente pode subir. No caso, sempre observando para ficar exatamente igual a nossa máscara na referência. Pronto. Unido vai ficar assim. A gente vai pegar ou a cola quente ou o grampeador. No meu caso, eu vou pegar o grampeador e vou grampear aqui, que é aqui que a gente precisa. Agora a gente coloca aqui de novo. Vê onde vai encontrar. No caso, atrás da máscara. Então a gente já pode cortar aqui, que é na parte do meio. Então a gente corta. A gente põe essa parte por dentro e essa aqui e vê. E agora a gente precisa só acertar isso aqui. Como a gente acerta para ficar exatamente igual, a gente pega um pontinho aqui e risca para baixo. Desse risco a gente já tem o meio. Aí do meio, só a gente cortar. Pronto, agora a gente já tem o nosso molde. Esse molde vale tanto para o lado de cá quanto para o lado de lá. Mas agora, coisa importante. Quando você for passar esse molde para o papelão, você vai precisar passar um molde virado assim e um outro molde virado para o outro lado. Então, agora eu vou passar por esse papelão e para poder agilizar, a gente já volta com esse molde no papelão. Com o nosso molde já feito no papelão, sendo que eu tinha falado que um a gente faria desse jeito e o outro a gente viraria e faria desse jeito. Então, os dois moldes aqui, agora basta nós colarmos na máscara. E para isso, como sempre, dobraremos o papelão para que fique basicamente arredondado, como é a máscara. E lembrando, sempre começando a colar pelo lado, aqui. Então vamos lá, a gente passa a cola quente do lado. Lembrando que a primeira parte que você for colar, como eu já disse, a gente também não pode economizar tanto na cola quente, porque essa parte aqui vai ser a que mais vai segurar essa parte no capacete. Então a gente vai, coloca, espera a cola quente secar. Enquanto eu espero secar desse lado, eu já vou colando do outro para agilizar o processo. Confira também se ela vai estar do mesmo tamanho. É bem importante ficar do mesmo tamanho, porque senão depois quando ver vai ficar uma parte torta e vai ficar estranho de se ver. Então, agora vamos esperar secar. Secando, a gente vai pegar essa parte do capacete e colar embaixo. Depois de feito a nossa parte dos olhos, nós vamos ter que fazer a parte que vai ficar aqui em cima. E uma coisa que eu percebi é que quando eu fiz essa parte aqui, ela ficou um pouco justa demais. No início eu falei para poder fazer largo. Eu fiz um pouco mais largo do que a minha cabeça e continuou um pouco apertado. Então eu cortei aqui para dar um jeito melhor quando eu colocar a cabeça aqui. E na hora que eu colar essa parte em cima, eu tenho que abrir aqui um pouco, colar para não apertar mais a minha cabeça. Então eu cortei aqui, essa tirinha aqui, para poder ficar melhor. E na hora que eu colar, eu vou abrir ela e colo para não ficar tão apertado mais assim. Então vamos lá. Para a gente fazer aquela parte que fica aqui, como a gente pode ver no nosso desenho, ela não chega aí para a parte de trás. Então ela vai ficar só na frente. Então é bem simples. A gente vai pegar aquela nossa parte de 4,5 cm e vai fazer outros moldes com ela. E no caso a gente vai pegar ela aqui e vai medir dessa parte até essa parte aqui. E a gente vai tirar o nosso molde. No caso, esse aqui dá tanto para esse lado quanto para esse lado. Então agora eu vou passar o molde para o papelão e eu já volto mostrando como é que a gente vai colar.
próximo passo que a gente vai precisar são os chifres.